Olá, você que acompanha a Ação TV, também a Rádio Educadora. Estamos começando mais um episódio do Histórias Podcast. Nosso episódio que é uma parceria da Ação TV com a Rádio Educadora. Na rádio você pode acompanhar sempre nas segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, ou seja, logo após a Voz do Brasil, e também no YouTube da Ação TV quando você quiser. Pode baixar também o episódio no Spotify e ouvir offline de onde você estiver, seja numa viagem, dentro do carro, enfim, indo para o trabalho, já, fazendo aquela corrida no parque, na academia, fica bem flexível também no Spotify. Você que não se inscreveu ainda no YouTube da Ação TV, se inscreva, somos mais de 20 mil inscritos. Ative o sininho para receber sempre a notificação no seu smartphone quando tiver uma live, quando tiver um vídeo novo, uma nova ação aqui da nossa produtora de vídeo, que é especializada também em podcasts. Aqui ao meu lado, mais uma vez, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo. Um abraço para você, para todos ligados aqui na Educadora, também na Ação TV. Mais um episódio, estamos de volta e como é bom poder conversar com todos. E hoje recebendo uma referência do jornalismo, não apenas regional, mas uma referência estadual e com certeza absoluta vai valer muito a pena conhecer um pouquinho mais desta fera que está aqui com a gente. Com certeza, estamos falando de nada mais, nada menos que Ivo Antônio Pegoraro, mais conhecido como Papai. Papai Ivo. Isso mesmo. Não sei se eu chamo você de pai ou de Ivo nessa entrevista. Vai ser. Eu estava aqui me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Pense verdade, a pessoa hoje, mais Ademir, indicada para bater um papo com o Ivo, né? Na verdade, hoje nós vamos. Eu conheço todas as histórias que ele vai falar. Só que a diferença é que hoje eu vou compartilhar com todos os espectadores. Né? Vai ficar registrado isso aí. Fica à vontade, então, tá? Então tá certo. Ivo Pegoraro, tudo certo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Tudo bom, então tá bom. Primeiro eu quero que você fale sobre a homenagem, né, da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, cidadão honorário aqui do município. É uma proposição aí, né, dos vereadores dessa gestão. E o que representa para você nessa história construída em Francisco Beltrão? Eu vejo como uma responsabilidade, né? E se a gente for olhar o lado pessoal, vai dizer, não mereço isso, mas tem que ver pelo que representa, como a gente viu também na homenagem do Elcio Tomazoni, que através dele foram homenageados muitas pessoas, né? Então a Câmara também faz isso, os vereadores, com o apoio do prefeito também, de homenagear, às vezes, através de uma pessoa, homenagear uma classe, né? Então eu me sinto responsável também, como um representante também da imprensa beltronense, e eu devo esse título muito ao meio em que eu vivi e ao meio em que eu vivo, que é um meio bem visto pela comunidade. Não fosse assim, nós fôssemos uma imprensa marrom, aí não teríamos essa oportunidade também, né? E a gente procura fazer um trabalho sério, como toda a imprensa de Beltrão, e eu vejo nesse sentido, através de mim estão sendo homenageados muitos outros profissionais. Com certeza. Esse é o Histórias Podcast, hoje com Ivo Pegoraro. Lembrando que o podcast Histórias valoriza aí a história de personalidades da nossa região, e é um oferecimento da MIZ Artes, que é a empresa dos nossos amigos Maurício Matias e Marília Zilli. Fica ali próximo do Estágio Nelado, junto com a Borges Placas. Você pode acessar o Instagram da MIZ Artes e conhecer todo o trabalho dessa empresa que transforma suas ideias em artes. Confecção de quadros em MDF, troféus, lembranças, letreiros para escritórios, presentes criativos, presentes personalizados, entre outros. Acesse o Instagram e acompanhe um pouco desse trabalho da MIZ Artes, nossa parceira aqui do Histórias Podcast. Vamos daqui a pouco voltar com a entrevista, mas antes vamos rodar a vinheta do Histórias Podcast. Muito bem, Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora, hoje com a participação do jornalista Ivo Pegoraro, diretor de redação do Jornal de Beltrão, desde que começou a circular em 1º de maio de 1989. Ele é diretor-presidente da editora Jornal de Beltrão S.A. desde 16 de novembro de 1992. Ivo Antônio Pegoraro é jornalista formado pela PUC de Curitiba, a turma de 75 a 77, e é o presidente do Centro de Letras de Francisco Beltrão. De 62 a 72 foi agricultor em Paim Filho, no Rio Grande do Sul, depois
mudou para Realeza e Verê, no Paraná. De 72 a 74, em Verê foi o responsável pelo entreposto da cooperativa Candu, de Dois Vizinhos. 75 e 77, trabalhou em Curitiba como vendedor e funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Estagiou e iniciou na profissão de jornalista no jornal Correio de Notícias em maio de 77 até janeiro de 79, atuando nos setores de futebol e esporte amador. De março a agosto de 79 foi repórter de futebol da Gazeta do Povo e redator da Rádio Capital em Curitiba. Mudou para Francisco Beltrão em agosto de 79 para atuar como assessor regional de comunicação da Emater Paraná, que na época se chamava Acarpa, depois passou a Emater e atual é IDR, hoje em dia se chama IDR. Ficou na função até maio de 92, período em que fez reportagens para jornal, rádio e televisão no Sudoeste e outras regiões do Paraná. Enfim, tem um grande currículo aqui também, todos os livros, né? E também um pouco sobre a família. Gaúcho de Lagoa Vermelha, nascido em 15 de março de 53, filho do professor Luiz Silvio Pegoraro, já falecido em 2009, e a professora Idolinda Bianchim Pegoraro, que eu tenho certeza que está acompanhando esse podcast, uma jovem senhora de 92 anos. Ivo Pegoraro mudou para o Paraná em 64, em Realeza, até 66 e depois Verê. Filho mais velho da família, de 7 irmãos, então o Ivo mais velho, a Luizinha, o Nilo Sérgio, a Helena, a Ana, que já é falecida, o Alberto e o caçulinha, que é o Marcos. Casado com a professora Irma Capelins Longo Pegoraro, tem 3 filhos. A Camila, que é formada em Direito no CESUL, né, ela que é a procuradora do município aqui de Francisco Beltrão. Também o Bruno, que é formado em Ciências da Computação pela UniOeste e mora em Cascavel. E o Adolfo, que é o caçulinha, né, que é jornalista formado pela FADEP de Pato Branco. E o Ivo tem 5 netos. A Lavínia e o Marlon, que são meus filhos. O Caetano e o Felipe, que são filhos do meu irmão, o Bruno. E também o Arthur, que é filho da Camila. Conta um pouquinho para nós como que foi esse período em Curitiba, experiência como redator, como estágio em Gazeta do Povo, Correio de Notícias e também a vinda para a Emater, né, no concurso. Olha, Adolfo e Ademir, foi um período muito bom da minha vida, porque eu cheguei lá, fiz o vestibular e passei na primeira vez, e aí, como as aulas seriam de manhã, eu passava em concurso, mas de 8 horas, aí me obriguei a começar a fazer vendas, e me dei bem, conheci bastante toda Curitiba, eu pegava ônibus, ia até o fim da linha e percorria o bairro, aprendi muitas coisas sobre vendas, fazia cursos também, treinamentos, e depois consegui a vaga no Correio, que era à noite, 6 horas, e fui até o último ano. Naquele tempo também eu fazia palavras cruzadas, ainda hoje eu gosto de fazer. Meu professor era o Mussa José Assis, publicava no jornal O Estado do Paraná, e daí ele disse, não, eu estou pagando para um cara lá de São Paulo, Minas Gerais, não sei onde, posso pagar para você. Veja, e a faculdade custava 312 por mês, e ele me pagava R$10 por problema de palavras cruzadas. Então eu tirava 300 cruzeiros para pagar a faculdade com palavra cruzada. Com palavra cruzada. Depois de um tempo até eu passei para o Nilo, meu irmão, ele também fez. Naquele tempo também criamos as tricruzadas, que foi publicado só naquele tempo também. Enfim, lado financeiro, acertei, e o curso era polivalente ainda, né? Formava jornalismo, relações públicas e publicidade, né? Mas tinha bastante enganação também. O que a gente jogou de bola lá foi bastante. Também caiu no seu campo, literalmente. E eu sempre joguei no meu campo para frente, mas lá estava cheio de craques, né? Eu fiquei lá atrás, eu era o zagueiro, eu era o polonês. Foi goleiro, não? Goleiro não. Mas não conseguiu muito sucesso como zagueiro? Não, eu fui o titular do zagueiro. Não, me dei bem até aí. Daí as pessoas, eles se surpreendiam às vezes porque eu ia para frente e fazia gols, né? E era um zagueiro que levava jeito de fazer gol também. Esses gols estão anotados também? Então, aqueles não. Quando que começou a anotar os gols? Eu anotava no tempo da União da Barra os jogos que nós fazíamos lá, né? Mas eu marcava poucos gols porque União também da era Barra, campo. Aonde? No Verê? Aqui no União da Barra, aqui no interior do Verê. União da Barra? Ali bem na barra
do Rio Santana com o Rio nossa Chupim. Família é muito conhecida, isso aí. União da Barra boas lembranças e ruins também, né? Quando perdemos a minha irmã Ana, né, que se afogou lá no Rio, né? Mas a gente jogava futebol ali e eu fui presidente do time lá, o Ouro Preto, né? Infelizmente hoje tem o time lá, quer dizer, o clube, mas não tem mais jogador lá. Nós tínhamos 2 times, primeiro e segundo, e hoje às vezes tem 2, 3 jogadores, só que participam de outras equipes lá. Então foi lá que eu comecei a anotar. No tempo de Curitiba não anotei nada de jogos que eu fiz. Eu jogava bastante bola também. Depois eu entrei na CEL, Casa do Estudante Universitário, e tinha futebol de salão, a quadra, né? E às vezes voltava do trabalho meia-noite e ia jogar bola. Não tinha muito horário lá, jogamos bastante lá também, né? Então foi um período assim de estudar bastante, de aprender muito, e o bom que eu sempre digo da aula presencial, o conteúdo até você pode aprender até em casa. Mas o bom da aula presencial é que você conhece outras pessoas, amigos que eu tenho né? Até hoje, isso é muito importante. E você diz, fulano diz isso, faz aquilo, e eu convivi com ele, isso ajuda muito, abre muita porta, né? Então, se eu voltasse atrás, entre escolher aula presencial e aula remota, eu sempre prefiro a aula presencial. E eu tinha feito também, no tempo do Verê ainda, eu fiz um curso remoto, fazia por correspondência naquele tempo, Instituto Universal Brasileiro. Então eu fiz um curso de desenho arquitetônico e aprendi bastante. Mas aí vinha pelo correio, como é que era? Vinha pelo correio. E daí tinha vinha as apostilas pelo correio? As apostilas, daí vinha o questionário, tinha que responder, as provas, né? Então aquilo me ajudou muito também, parte de construção civil, até hoje, coisas que eu aprendi naquele tempo que continuam, né? E me ajudou, tudo isso me ajudou. E foi um tempo também que eu consegui convencer meu futuro sogro que ele deixasse a ir na minha namorada, ir pra lá, ele era né? linha dura. Eu conheci ele já mansinho, né? Mas eu... Convenceu ele. Convenci ele. Você primeiro pediu em namoro? A deixar que ele fosse que ela fosse para Curitiba estudar também, né? Então eu morava na CEL, Casa do Estudante Universitário, e ela na CELC, Casa da Estudante Universitária de Curitiba. Então foi um tempo bom que a gente cresceu junto. Ela também passou no primeiro vestibular, né? E lá nós fazíamos nossos planos. E depois eu saí de lá porque entrei na Emater, né? Então eu não deu tempo assim de... porque cidade grande, não sei... você gasta muito tempo também em transporte e coisa, né? Você... não sei... enfim, mas aquele período que eu morei em Curitiba foi muito bom. Foi um período que eu cresci bastante, aprendi muito. E até hoje eu gosto de Curitiba. E sobre os Correios, como é que foi o trabalho? Então, era um trabalho de passar telegramas, né? E então tinha aquele tempo que você colava a fita ainda, saía assim uma tira de papel escrito com cola, você tinha que pegar aquilo e ir colando o telegrama, né? E às vezes os mais graduados lá usavam o telex, né? O telex soltava aquela fita amarela, conforme os pontinhos eram as letras, né? E foi um tempo bom. Eu com aquilo também me ajudava financeiramente, fiz mais amigos lá também. Trabalhava à noite e teve um período também que trabalhei até de madrugada. Lá também que eu tive a oportunidade de fazer minha primeira reportagem. Quando o Internacional foi bicampeão em 76, eu estava lá. E já era colorado? Já, sim. Sempre? Sempre. Desde que comecei a entender de futebol e meu pai era colorado, eu peguei com ele, né? E naquela noite que o Inter foi bicampeão, que ganhou de 2-0 do Corinthians, né? E aí, à noite, no correio tinha pouco serviço. E eu fui na rua, aquele barulhão, os colorados se manifestando em Curitiba, né? E eu voltei
para os Correios e mandei uma mensagem lá pro... Como é que é, Augusto? Eu fazia o plantão da Guaíba. Não lembro, eu sei que era Augusto, tinha o nome dele. Mandei para ele uma pequena reportagem que eu fiz lá, e ele pôs no ar, lá em Curitiba também, nossos amigos festejando. Olha só. Foi uma das primeiras reportagens que eu fiz, né? Era ainda estudante de jornalismo. E logo na Guaíba, já de cara. Conta um pouquinho sobre a tua participação no programa O Homem e a Terra, né? Que na época da Emater, né? Então, desde 76, o programa Homem e a Terra divulga informações da área rural, principalmente. É um dos mais antigos do país, esse programa aí. Inclusive ele estreou aqui na Rádio Princesa em 1976. Então ele tinha... O Homem e a Terra? O Homem e a Terra. Até hoje tem o Homem e a Terra. Tem uma foto antiga da Agência Estadual de Notícias que você aparece, inclusive. Né? Um visual bem diferentão, né? Então, e vejam como a gente aprende. O pessoal que já fazia o programa, daí eu fui contratado, eles me deram para fazer um texto, faz simplificado aí, e um linguajar bem acessível, né? E daí eu fiz e eles começaram a me mostrar, olha aqui, você está muito pomposo aqui, né? Seja mais claro, tá? Ele me ensinou muito. E eu gostava de fazer. Ou seja, falar de uma maneira mais simples para o agricultor entender. Mais simples, mais direta, né? Sem querer enrolar, sem querer impressionar com palavra difícil, né? E deixar que o agricultor fale, que se manifeste. E eu gostei muito de fazer. Naquele tempo, tinha períodos que metade do programa Homem à Terra era produzido aqui em Beltrão, né? E eu me sentia bem também com os agricultores. Eu trabalhei na roça também, né? E deixava eles falar, entendia do que eles faziam, né? Acompanhava muito o trabalho deles. Então, foi um período muito bom que para mim. Depois começou em 87, na televisão. Levei sorte de Pato Branco 87 também. 87 foi um ano muito bom para você, né? Foi o ano que eu nasci, né? Mas o Inter não ganhou. Só o Inter não ganhou em 87. O Inter perdeu para quem aquele ano? Pro Curitiba ou pro Bahia, não sei lá. Quando começou a televisão, até o pessoal da TV Sudoeste estavam lá para testar a transmissão lá, e aí pegaram uma fita da Emater e puseram no ar, e eu fui estreante lá da TV Sudoeste com o programa Homem à Terra. Depois veja também um vídeo que ainda roda por aí sobre a revolta de 57, verdade, né? Então a gente aproveitava meio clandestinamente, vamos ouvir o Dr. Walter, que não é agricultor, mas o Luiz Prolo, e vários outros aí que nós gravamos naquele tempo. Fizemos um documentário que ficou muito bom, foi apresentado depois no programa Homem à Terra e ficou como documento aí. Por falar em revolta dos poceiros de 57, esses dias você teve na CEFB, né, no Café ACEFB, para falar sobre um tema que está muito em alta, que é fake news, mas que não é um tema novo, né? Então você citou duas situações de fake news que existiam já antigamente, que é em relação à revolta de 57, e também sobre a primeira eleição municipal aqui de Francisco Beltrão entre o Rubens Martins e o Ricieri Sela. Gostaria que você compartilhasse também com os nossos espectadores sobre esses dois fatos aí. Pois é, coisas que ficam na história, e como acontece bastante ainda hoje, as pessoas falando da origem de Beltrão, e dizem que Francisco Beltrão foi um pioneiro aqui. Na verdade, ele nunca esteve aqui, né? Porque ele morreu em 1939 e aqui em 39 não tinha ninguém, nem sequer o Sebastião Miller, que é considerado o primeiro habitante aqui do período urbano central aqui de Francisco Beltrão. Na eleição de 1950, é normal até nos municípios, até criar um município, tem forças que estão juntas e depois começam, né? Muitos que participaram da comissão de emancipação depois são adversários, né, na primeira campanha. Buscando o poder. E aqui até não teve muito disso, porque quando ficaram sabendo já existia o município de Francisco Beltrão, tanto que foi criado como Capanema também, que não tinha nada lá, era puro mato, né? Mas foi uma decisão estratégica do governo do estado, que criou 39 novos municípios. E
naquele tempo, que predominava, veio a primeira eleição, que predominava era o PTB do Getúlio Vargas, né? Tanto que ele ganhou em todos os municípios aqui. Beltrão foi criado com 39, mas 5 aqui do Sudoeste, que é Capanema, Santo Antônio, Barracão, Pato Branco e Beltrão. Nos outros todos deu PTB. Aqui também deu PTB, mas depois acabou assumindo o Dr. Rubens, que era do PSD. Por que deu isso? Então, tem pessoas que falam ainda hoje de recontagem de votos, mas não tem recontagem de votos. O que teve foi validação de votos que não tinham sido contados na apuração da eleição. Que o pessoal do PSD foi para Curitiba e disse, olha, vocês querem que só vote em Francisco Beltrão quem tem o título feito em Beltrão. E não deu tempo de todos fazerem. O Antônio Carneiro, o Neto, que é nome de rua aqui, sim. Aqui atrás, né, a primeira, ele veio em setembro para cá, não deu tempo de fazer de todos. Daí o pessoal do TSE disse, não, então coloque um atestado de residência e põe o voto em separado. Naquela época os comunicados eram falados, não era, não era em edital como é hoje. Até eu tenho outro exemplo aqui de futebol também que é nesse sentido, né? E aí o pessoal do PSD veio para cá, mas não contou para o pessoal do PTB. Contou só para os companheiros. Só para os companheiros. E no dia da eleição, disse que eles iam buscar a caminhonada de gente aí, vem cá, votar no Dr. Rubens. Você vai lá, mas tem que votar no Dr. Rubens, nós vamos arrumar um documento para você. E assim foi feito. Na hora da apuração, o pessoal do PTB disse, mas para aí, como é que é isso aqui? Não, não pode. Aí apuraram os votos e só contaram os votos de quem tinha os documentos, o título em Beltrão. E assim assumiu o Cela, em 14 de dezembro de 52, assumiu o Cela. Mas daí o Dr. Rubens foi na comarca, que era Clevelândia, e requereu a validade daqueles votos. Requereu um por um. Até ele disse que ele... Lembra o total ou não, Ivan? Tem no livro, nós já podemos político, né? logo encontrar aí. Então, o Dr. Rubens levou alguém para ajudar ele, né? E desde que ele abria o atestado lá, junto com o voto, e dizia, esse votou para nós? Sim, então esse vai. E esse não votou, então esse não vou requerer. Mas mesmo assim deu votos para o Cela. O Cela também fez votos. Ou seja, aqui, se você pegar na primeira eleição, olha, o Cela foi eleito com 554 votos. E o Dr. Rubens fez 537, que falam que deu 17 votos de diferença, né? Mas depois que contaram, o Cela de 554 foi para 697, né? E o Dr. Rubens para 749. Então aí no meio, muita gente que foi trazido pelo pessoal do PDS votou no Cela ainda, né? Imagina como era a eleição naquela época, né? Mas assim que foi. Eu levo você, providencia o documento, mas tem que votar no fulano. Livre, espontânea pressão. Então, por isso que o Cela se desgostou muito da política, não quis mais ser candidato, né? Porque foi uma sacanagem grande que ele considerou naquele tempo, né? Não quis ele ficou quanto tempo no poder? Ele ficou 2 meses e pouco. Ele assumiu em 14 de dezembro e ficou... Parece que é 20, não tem bem certo essa data, 20 de fevereiro, dia 5 de fevereiro, tem alguma coisa ligada quando foi proclamado o Dr. Rubens, mas até ele assumir demorou mais um ano. Eu nunca encontrei a data exata da posse do Dr. Rubens, mas foi fevereiro de 53. E para vereador não teve ninguém que quis? Não, para vereador foi validado, não teve nada de diferente. Já que você está falando sobre a história de Francisco Beltrão, em 92, então você publicou, né, uma peça que é O Último Dia de Marrecas, inclusive uma peça que já foi até interpretada até pela TESPES, enfim, em tempos atrás, para os alunos, né, das escolas municipais conhecerem um pouquinho mais sobre a história de Francisco Beltrão. Então conta um pouquinho como é que foi a construção dessa peça, O Último Dia de Marrecas. Pois a gente ficou imaginando porque não teve assim uma comissão que foi lá, como acontece com muitos municípios, batalhar pela criação do município. Quando eles ficaram sabendo, estava criado o município, já com o nome também, que Francisco Beltrão era o nome do distrito, localizado aí perto de Campo Herê, e em homenagem a um paranaense ilustre que foi o Francisco Beltrão e Francisco Gutierrez Beltrão.
Então a gente ficou imaginando como é que seria, como é que estava o pessoal trabalhando aqui, né? Veja, naquele tempo, dois lascando pedra, né? Porque não tinha pedra brita, tirava no martelo, né? Sim. E para fazer as obras da Cango aí, né? Então, um dizendo que aqui não tinha futuro, mas outro perguntando assim, será que era melhor tirar um sítio lá na Veira do Iguaçu, que eles falavam muito, né? Aquele tempo era só chegar e pegar um sítio, né? Dizer, não, daí escutaram o rádio, acaba de ser criado no Paraná mais uma série de municípios, mais 39, e entre eles está Vila Marrecas, que passa a ser Francisco Beltrão. Então a gente procurou reconstruir o que acontecia naquele tempo. Sim. A peça é bonita nesse sentido. Inclusive, um dia o Alex Espada me abordou sobre isso, porque ele e a Clarice começaram a namorar nessa peça teatral, né? Deu casamento até. Deu casamento essa peça aí lá em 92, né? E tem uma cena também que é para descontrair, né? Mas o pessoal contou que é verdade, né? Diz que tinha um rapaz, um homem, não sei, que ia namorar uma secretária do padre lá na paróquia, né? E o Frei Deodato, né? E um dia ele chegou lá com o violão dele e quando ele viu, estava o Frei Deodato. Daí eu falei, o que veio fazer aqui? Ele disse, não, a gente veio aqui ensaiar para cantar na missa, domingo. Aí começou, então não cante. Ele começou, mãezinha do céu, né? E de lá um pouco o Frei Deodato saiu. Aí eu pesquisei, inclusive peguei uma música que tinha naquele tempo, daí o cara... Ela veio pro lado dele, ele mudou o tom daí. Encosta a tua cabecinha no meu ombro. Então, o bonito da história que tem, Ademir e Adolfo, é que mudam os personagens, muda tanta coisa, mas as histórias, tem lado bonito também, né, da história, claro, né? Claro. O Frei Deodato, que até o Flávio agora colaborou muito com a divulgação do nome dele e os feitos dele com esse livro que ele publicou, foi uma pessoa muito marcante em Francisco Beltrão, uma pessoa, um verdadeiro sacerdote, ainda totalmente dedicado, né? E às vezes abusava até, né? Ele pegava no pé, né? Na hora da missa, se a piazada estivesse jogando bola fora, ele ia puxava pela orelha, né? Mas era o costume daquele tempo, né? Hoje não pode mais. Tá, eu pedi para você sobre fake news, a gente acabou até divagando. Então você falou sobre o Rubens Martins e o Ricieri Sela e fake news que teve na Revolta 57. Pois é, lá em Pranchita ficou na história aquela tocaia, porque os agricultores ficaram sabendo que o pessoal da companhia ia se deslocar de Barracão para Capanema para fazer uma reunião. Eles disseram, vamos esperar esse pessoal, vamos atirar, matar eles, né? Daí eles ficaram atrás de uma tora de pinheiro e quando a caminhonete veio, eles atiraram. Só que as companhias decidiram suspender a reunião, mas mesmo assim mandaram a caminhonete com 2 funcionários. E no caminho, outros agricultores começaram a pedir carona, e eles deram. E daí o que aconteceu? Que os agricultores que estavam atocaiados lá acabaram matando agricultores também. Rapaz. E aconteceu de um filho atirar no próprio pai, né? E matou. O pai dele morreu. Quando acabou o tiroteio, aí os colonos foram lá na caminhonete e diz que um que estava vivo ainda disse, pelo amor de Deus, não mate. Atiraram para terminar de matar o homem na caminhonete. E daí o outro que estava vivo, o Arduino Cavalli, que eu entrevistei lá em Pranchita, ele disse, então eu vou ficar quieto, vai me fazer de morto. Daí eles perguntaram, quantos morreram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mortos. 7 mortos. 7. Então vamos embora, que a polícia vem atrás de nós. E fugiram. Quando eles saíram, aí o Arduino, levantou e saiu. Nem baleado foi. Não, ele levou um tiro na perna. Ele ficou com chumbo até o final da vida. Ou seja, o pai entrevistou o morto. Entrevistei. Porque eu digo assim, entrevistou o morto porque a informação que foi divulgada é que morreram 7 naquela emboscada. E aí ele voltou para casa, socorreram, chegou numa casa e disse, não pode tomar água, tá? Você tá baleado, não pode tomar água. São coisas que o pessoal sabia bem naquele tempo, né? E, enfim, ele se salvou. E porque eu fiquei invocado quando eu vi que tinha... falavam em 7, mas tinha nome de 6
e um fulano de tal que ninguém sabia. E na foto os caixões. E na foto só 6 caixões, né? E daí quando eu conversei com o seu Arduino... Na revista do Cruzeiro saiu, né, essa foto, né? Saiu. Quando o seu Arduino me disse, não, então tá explicado, foram 6 que morreram. Né? Até hoje tem um monumento lá com 7 cruzes, como se fosse... Se você fala com pessoas daquela época, ele se refere a uma matança, assim, como é que é, desenfreada de pessoas. Teve mortes, né? Mas talvez não tanto como você falava, né? Olha, infelizmente teve menos morte do que acontece aqui num mês no trânsito. Porque o senador Otto Mader, ele pesquisou tudo que foi morte aí, aquelas de Pranchita, aquelas do Verê, de Capanema, outros que mataram, inclusive o pessoal daqui do interior de Beltrão também. Ele contou 14, veja, no trânsito, quantas pessoas nós perdemos hoje, né? Sim. E teve muita morte assim também de gente que tinha alguma briga antiga, se aproveitou disso também. Mas né? O que se fala muito é gente que desapareceu, assim. Que a gente nunca mais se viu, ele não sabe se morreu ou se fugiu. Falam que quando foram fazer o aeroporto, aí encontravam ossadas humanas que jogavam no rio, porque a gente não tem controle dos jagunços, né, que foram trazidos do norte, da Bahia. Já não eram boas pessoas. Daí a gente não tem esse controle, né? E outras pessoas que morriam sempre, que como morrem hoje também, né? Fora, né, das brigas da companhia, né? Sim. Então, morte não foi... Agora, o clima era terrível, né? O clima era terrível. E então, aproveita para falar um pouco, por exemplo, assim, sobre a revolta. Porque gerações mais novas, né, vou dizer assim, de 20 anos aí para baixo, acho que pouco você sabe sobre a revolta, né? Quase nada. Quase nada, né? Não sei se no município também é tratado isso como tema, enfim, né? Mas é algo que pertence para nossa região. É a parte mais marcante da nossa história. Agora, acho que o que o jovem precisa saber também sobre a revolta é que as pessoas se revoltam quando elas sentem alguma coisa na pele. Então, quando acontecem as barbaridades lá de Brasília, naquele tempo era o Rio de Janeiro, aqui parece que não tem muito o que fazer, não tem muito acreditar em um, acreditar em outro. Mas porque a revolta veio mesmo quando as companhias contrataram jagunços para ir nas casas armados, né, e tirar uma vaca de leite, faziam assinar com promissórias para quando vendesse o feijão pagar, e o preço não era exorbitante como alguns dizem, não, o preço era razoável, só que eles queriam vender uma coisa que não era deles, né? Por isso que as pessoas se revoltaram, né? E daí aquela pressão dos jagunços. Ontem à noite mesmo o seu Donati me contando que foram lá na casa dele também, porque eles tentavam também mobilizar as lideranças da cidade, porque quem estava na cidade também se revoltou, também precisava fazer alguma coisa, porque começou a parar tudo, ninguém mais produzia, porque o pessoal tinha medo e ia embora, inclusive, né? Ele disse que uma noite ele viu que um jipe parou na frente da casa dele, ele espiou por uma fresta da janela e viu que era um jipe das companhias, e a sorte deles é que quando eles bateram na porta tinha uma menina, filha do Júlio Lago, e ela se assustou, começou a gritar, e eles disseram, tem gente em casa não, os baianos, né? E aí foram embora. Assim o seu Donati que está aí, ele pode contar para todos aí. Felizmente o seu Donati é uma das poucas testemunhas que nós temos daquele tempo, que já era adulto, estabelecido, aí ele participou, né? E está bem... uma lembrança muito forte ainda, né? Então aconteceu muito disso. Eles perseguiam as lideranças daqui. E aí teve aquela mobilização. Fazia muito esconderijo nas casas para proteger as esposas, família, crianças também, né? Também. Teve até cenas engraçadas que... veja como era o clima. Um dia a mãe e os filhos em casa, e quando elas viram, chegou um homem e elas correram para o mato. Depois foram ver... Era o pai da família. Olha só. O clima que existia era terrível. Ivo, até a revolta acontecer, quanto tempo ficou esse clima na cidade, as pessoas sendo ameaçadas, as famílias se escondendo? Quantos meses ou foram mais de tempo de tensão, né? Veja, na eleição de 56, tem uma versão de historiadores nesse sentido. Diz que o
Lupion, que voltou ao poder, disse que endividou muito o grupo, e disse que até o próprio Banestado estava endividado. E aí eles acharam um jeito para recuperar aquilo que deviam, né? Mas como a Citra aqui em Beltrão era representada pelo seu Júlio era muito gente boa, né? Não fazia negócio. Então eles pegaram o jagunço para ir armado, né? E aí que veio essa revolta toda, né? Então dizem que um dos motivos foi esse, né? Tinha dado certo lá em Porecatu, no norte, lá eles expulsaram os agricultores de lá, né? Mas aqui não deu certo. Aqui, o que seria do Sudoeste se eles tivessem conseguido expulsar os agricultores? Não, o que teria acontecido é que eles teriam vendido as terras de novo, as pessoas iam pagar. Mas será que a gente ia ter propriedades pequenas como temos hoje? Não, isso não tem nada a ver, para mim, na minha visão, não tem nada a ver, tem mais a ver com o relevo, porque pode olhar, aonde tem áreas planas aqui também são de poucos donos, né? A mecanização foi que depois transformou muitas pequenas propriedades em propriedades grandes, mas quando o relevo é favorável. Nessas áreas acidentadas, ou seja, aí não. O governo deixou os agricultores colonizarem. E aí depois que eles colonizaram, começaram a cobrar títulos deles. E aí os colonos, que na época se falava revolta dos colonos, né? Mas revolta dos poceiros, aí eles não. Essa aqui terra já tem dono, aqui já estamos estabelecidos, né? A revolta dos colonos porque eles eram a maioria, mas tinha gente da cidade também que tinha posse, então por isso se fala revolta dos poceiros. Adequado, mas a maioria eram colonos mesmo, né? A maioria eram colonos. Tá certo. E tem mais uma também aí dessa parte de fake news. Então quando a Citla entrava com algum recurso, então a justiça aceita, protocola, mas não quer dizer que deu razão, ela vai para julgamento. Então, quando ela aceitava qualquer recurso, a Citra fazia um foguetório, aí fazia uma churrascada, né? Tá. Era motivo de festa. Era motivo de festa, né? A Cango defendeu o lado dos poceiros, né? Então, a Cango de um lado, a Citra de outro. E as mentiras que saíam, corriam por aí a diferença é que não tinha WhatsApp na época, né? Mas a mentira tinha igual, né? Era no boca a boca. Então você imagina os grupos que tem hoje que só olham um lado e não aceitam o outro lado. Naquele tempo também era assim, né? O grupo que defendia as companhias era só que eles tinham razão, né? E o grupo da Cango, por exemplo, e do pessoal estabelecido aqui. Mas do pessoal que defendia as companhias, tem poucas pessoas que querem falar sobre o assunto, né? Parece que quem fala mais sobre a revolta são os poceiros, são os colonos, enfim. Porque perderam, né? Perderam. Mas aí também tem gente que... até aquela peça O Último Dia de Marrecas, outra cena engraçada que a gente fez e é baseada no que acontece mesmo. Então, conforme o discurso do Sela ou do Rubens, tinha gente que passava de um grupo para o outro, né? Sim. Então isso aí também teve muita gente que ficou atrás do muro e ouvindo. Tem gente que garganteia bastante. Que hoje não acontece isso aí, né, Ademir, de pular de um lado para o outro. E tem o outro lado também. Até esse dia saiu nas redes sociais aí. O cara disse, o Brasil está mudando ali, um caminhão tombou toda a mercadoria na estrada e não apareceu ninguém para saquear. Era caixas de abelha, né? Aí não vai achar mesmo, né? Então, naquele tempo, também acontecia muito disso, né? Tinha gente que só ia na boa, né? E teve gente que se aproveitou também, né? Como tem aqui a dona Irene Baroni, ela conta que eles chegaram em casa com as mercadorias que encontraram na rua. E o pai dela disse, não, para isso aí não é nosso, devolvam lá. Mas teve gente que levou para casa. Então aqui teve... mataram vacas aqui para alimentar o pessoal que participava da revolta, vacas inclusive do seu Júlio. E teve gente que aproveitou e levou para casa carne, né? Então teve gente que realmente abusou dos dois lados, né? E outra coisa também, o Brasil é o mesmo, né? Da época e hoje é o mesmo. Muita coisa não muda, né? Outra coisa também. Então, nas companhias, tinha os jagunços contratados para ir lá tentar fazer o contrato na marra, né? Na pressão,
Mas tinha também os funcionários dos escritórios, tinha gente normal aí, né? Mas daí, quando aconteceu a revolta, o que aconteceu? Todo mundo foi taxado de jagunço. Então muita gente boa também passou por jagunço e teve que ir embora. Né? Tá certo. A gente vai continuar com esse bate-papo sobre a história de Francisco Beltrão, a região, com o jornalista Ivo Pegoraro. A gente tem que fazer um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com Histórias Podcast. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. De volta com o Histórias Podcast na Ação TV, na Rádio Educadora. Hoje entrevistado o jornalista Ivo Pegoraro. Sobre a questão das suas anotações, que é uma tradição já da família, né? Que a avó Edolinda também sempre gosta de fazer as suas anotações. Como que começou esse costume de fazer os registros em diários e que depois se transformam em livros? Então, em 1970... nós assumimos o Ouro Preto lá da União da Barra do Verê e daí nós começamos a anotar algumas coisas, a fazer as atas e anotava os jogos também, como é que eram, né? Então tem Você era o presidente e jogava também? Presidente e jogava. Então era titular do Mas time. Mas não era treinador do time também? Não, né? Senão era muito fácil ser titular, né? Aí se não tocasse a bola para ele. Não, mas o problema lá às vezes era a falta de jogador. Eu tinha o Laudir, ele dava bala para nós no domingo, porque sempre aquele problema que tem hoje, sempre teve, como montar o time, né? E a gente dizia que era meio bagunça, nós queríamos moralizar, uma coisa que eu aprendi para sempre lá também. Nós dissemos assim, então vamos fazer o seguinte, eu era o presidente e o Nelson Peloso era o capitão. E nós dissemos assim, então vamos fazer assim, quem não pagar a mensalidade aí não joga. Daí o pessoal diz, mas vamos fazer o quê? Daí se o pessoal não joga. A gente precisa deles, né? Não então, daria o time. Quer dizer, pague ou não pague, você precisa deles, né? E a gente foi aprendendo assim. Então, nessa parte de anotação, foi legal. E depois que eu voltei de Curitiba, que vim para cá, em 82 eu comecei a anotar os jogos que eu fiz, né? Então agora está com 1.519 jogos, aí completei nessa segunda-feira. E eu vi que é importante porque você pega qualquer caderno aí e anota, depois de um tempo você vê que tem algum valor, né? Se eu Puxa pegar, alguma anotação aí, vamos ver. Se eu pegar agora aqui, ó, no dia 20 de julho de 96, que dá 27 anos atrás, eu joguei futebol de campo, no campo do Industrial, com o time do Sérgio Ronaldo contra Irmãos Moraes. Opa! Nós ganhamos de 4-2, eu não marquei nenhum gol. Crise. Não, futebol é mais difícil, né? Futebol de campo é mais difícil. Se eu voltar para 40 anos atrás, 20 de julho de 1983, eu joguei futebol de salão em Pato Branco, a Carpa, que hoje é o IDR, que já foi falado, contra a Claspar. Ganhamos de 3-2 e eu marquei os 3 gols. Olha aí, já recuperou aquele, 20 anos depois. E se eu pegar anotações que eu fiz, eu comecei a anotar em 82 e no dia 19 de março de 82... A primeira anotação? Não, a primeira anotação... Depois você fala para nós a primeira. A primeira é do dia 3 de janeiro de 1982, que eu joguei lá em Paim Filho, estava de férias lá, né? E ganhamos de 2-1, a linha 3 ganhei 2-1 da Antártica e eu marquei um gol, né?
E no dia 19 de março de 82, jogamos aqui no Barro Preto. E o que eu tenho anotado lá é o seguinte, ó, o último dos 14 no Barro Preto, dia 19 de março, foi um dos melhores gols de futebol de salão que já marquei. 14 gols marquei aquele dia. Cansado, eu estava a fim de deixar o treino. O goleiro do outro time pediu cerveja. Fui lá para a lateral tomar um gole também. Mas quando eu ia deixando a quadra, gritaram, olha a bola aí. Quando me virei, a bola tinha quicado e estava subindo à altura da minha coxa. Amorteci a bola, deixando a cerveja para depois. O Silvério, bom de bola, veio com tudo para me desarmar. Tirei ele com um drible à la Garrincha, está anotado aqui. Às vezes consigo imitar, pelo menos numa pequena porcentagem, aquele que foi o rei da ginga. Tirei o Silvério, apareceu o Valmor. O Valmor Merício aqui, o diretor da TV Beltrão, da Caixa Econômica. Ele já tinha voz grossa naquela época? Tinha. Também, toca a bola! Também bom de bola. E aplicou uma finta, que nem dizia na época, nele também ou não? Contra atleta bom a gente joga melhor. Levei o Valmor para a direita e quando fingia disparar para a direita, atravessando a quadra, cortei para o meio, de esquerda, e bati no canto. O goleiro, tio Ito, nem se mexeu. Ele só gritou ao ver que eu corria para o menino do copo, na lateral. Não dá cerveja para o adversário. Tem alguma história do Ademir Augusto jogando aí? Não, do Ademir tem anotações do tempo da BI, da não BI. Tem mas então ele jogou mesmo, não é só história? Não, ele jogou sim. Disse que jogava bem, né? Aí eu tenho outra anotação aqui. Aí mudou o assunto. Mudou. Ele acabou me ajudando. Não, eu não procurei hoje, mas tem nesses cadernos todos aqui, tem o Ademir sim. Tem o Ademir. Ele me incentivava a jogar também. Então, veja aquela anotação ali de 40 anos atrás, mas eu tenho aqui uma de 52 anos atrás, do tempo da União da Barra. O tempo que não tinha também comunicação, né? Era só no boca a boca. Eu notei assim, ó. Dia 18 de julho de 71, domingo. Quarta e quinta-feira desta semana que passou, fomos convidados pelo time de Colônia Nova para uma partida amistosa. Colônia Nova dá uns 8 quilômetros lá de União da Barra, mas a gente ia por um potreiro do seu José Canino, dava uns 5. A gente ia a pé, né? Mandamos a confirmação bocalmente, mas esta não chegou. Se fosse fake news, chegaria. Ele entende a letra dele, ó. O problema é isso. Aí os dirigentes do Colônia Nova convidaram outro time, então fizemos um triangular. Na primeira partida, a Colônia Nova venceu o outro time por 2-0. A segunda foi entre o nosso time e de Colônia Nova. Aos 30 segundos de jogo, nos primeiros movimentos, com um chute de longa distância, o Nilo, meu irmão, fez 1-0. Depois deste, fizemos mais 2 lindos gols, anulados ilicitamente pelo juiz. Horácio de cabeça, aliás, Horácio de calcanhar e Ivo, eu fiz um gol também, mas o segundo foi anulado. No segundo tempo, o Nilo marcou outro, 2-0. No finalzinho da partida, deu uma confusão na nossa área. Um jogador do Colônia Nova deu um tapa na bola. O juiz não perdeu tempo. Pênalti contra nós. Estamos jogando em 12, então, no outro time. Contra o Ouro Preto, que foi convertido. Ficou terminou 2-1. O juiz Antônio dos Santos não puxou mais porque não deu. O segundo jogo ganhamos de 1-0. Gol do o juiz Antônio dos Santos, se estiver acompanhando esse programa, aí você está marcado. Eu não sei quem que é esse Antônio dos Santos, o tempo lá de Verê. E daí eu tenho aqui a escalação que nós jogamos. Nelson. O Nelson hoje é empresário lá em Dom Eliseu, no Pará. Horácio, que mora aqui no Verê. Veja, o Nelson foi de goleiro, depois o Horácio foi de goleiro, o Nilo também foi de goleiro, fomos revezando. Eu, José Cunha, que era do Verê, eu acho que ele mora no Verê ainda, o Laudir é falecido, perdemos esse grande amigo. Chico, Francisco Peloso, que mora hoje lá em Joinville. Tranquilo era o altão do time, mais de 1,90. Era o nome ou apelido? Tranquilo? Tranquilo era o nome dele. Tranquilo, eu tenho um amigo meu também com o nome irmão do Horácio Pazinato. E o Hélio, que entrou depois. O Hélio está em Verê hoje. E esse Silvério que você jogou contra, ele é o Silvério de Enéas Marques, um amigo nosso ou não?
Silvério, esse aqui de Beltrão. É, de Beltrão. Eu não sei se ele está aí nessa, mas faz tempo que eu não vejo. Mas vamos lá, vamos tentar lembrar. Era um gordinho. Habilidoso, muito bom. Gordinho, então habilidoso. É o mesmo. Muito bom, então é o mesmo. Depois, quando... Olha, foi vendedor, né? Quando me deu problema de coluna, eu tinha uma inveja dele, eu dizia, puxa, o Silvério é gordo, aquele peso todo que ele carrega, mas ele está inteiro. E eu aqui magrão e com as costas quebradas. Veja só. Por sorte, me recuperei depois. Então, mas ele não joga mais hoje? Eu não sei, não faz tempo que eu não vejo ele. Tá. Daí, essa escalação que tu passou é só jovenzinho, né? Sim. Nenhum tem menos de 70 aí, né? Eu e o Nilo... Nenhum tem menos de 70. O tio Nilo seria o mais jovem. O Nilo tá com 67. Aí, ó. Eu e o Nilo no meio do campo e 4 no ataque naquele tempo, né? 4. O Nene, que foi para Santa Catarina também. Osmar, que é empresário no Verê hoje. O Classi Biavati, ele parece que está no Verê também. E o Horácio, que também continua no Verê. Então, veja, o que custa você anotar o nome dos teus amigos, né? Olha, aí a gente percebe a importância, né? 50 anos depois a gente lembra. A gente dá pouco valor para esse tipo de atitude que eu estou achando muito legal agora. Sim, sim. Quando a primeira vez que eu fiquei sabendo que o Ivo anotava, eu falei, mano, qual a razão disso? 4 mil gols anotados. 4 mil gols. Ô, Ivo, tem a primeira anotação sua aí? Sim, a primeira é essa aqui. Foi essa? Não, ele falou já. Mas veja, eu anotei só... Olha como eu anotava. Só isso aí. Depois que eu comecei... Mostra aí, depois que eu comecei, a página até já arrancou do caderno, né? Depois ela já foi branca, essa página aí. Comecei a anotar alguns detalhes a mais. Que legal. Né? Ô, Ivo, você anotava só sobre futebol ou o teu afazeres também? As atividades que fazia no dia também? As coisas que eu anoto também. Hoje, dia tal, fui carpi. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, aí o pai imprimiu, né, as anotações dele dos tempos da faculdade dele para eu ler, né? Então foi uma coisa bem legal. Consegui conhecer meu pai melhor lendo as anotações dele. E lá tem algumas anotações também de jogos que a gente fazia, né, no tempo de faculdade. E anotava dos professores. Hoje o professor não veio, hoje chegou atrasado, hoje não sei o que, hoje o tema foi tal coisa. Você perdia muita aula, Ivo? Gazeava muita aula? Não, eu ia sempre. Os professores que faltavam. E tu era o CDF ou tu ficava no fundão da sala? Sempre fui do meio. Sempre. Até, veja, 60 vagas e eu passei no número 29. Como que você define você como aluno, Ivo? Não, um aluno comportado. Um aluno que sempre se defende. Veja, eu fui mal no segundo ano em filosofia. Foi a única vez, no tempo do ginásio, a gente passava por média, tempo do segundo grau passava por média, tempo da faculdade também. Mas no segundo ano, não sei o que aconteceu lá, perdi aulas de filosofia, depois eu tive que fazer a prova. Aí até eu pus umas coisas que a professora dizia, é mesmo? Professora, está no livro. Às vezes ela disse, eu não sabia, daí estudei bastante. Foi a única vez que eu fiz recuperação, senão sempre passei por média. Nunca fui o primeiro, mas nunca também o último. E na recuperação, como é que você foi? Fui bem. Aí estudou mais. Até hoje, quando falam na Xantipa, que é a mulher do Sócrates, né? Foi naquela vez que eu aprendi, entre outras coisas. Tá certo. Estamos conversando com o jornalista Ivo Pegoraro aqui no Histórias Podcast. Vamos fazer mais um intervalo e depois voltamos para falar sobre os livros escritos também pelo Ivo Pegoraro. Fique aí, já voltamos. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, boomerang e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV.
De volta com o Histórias Podcast, hoje conversando com o jornalista Ivo Pegoraro, diretor do Jornal de Beltrão, agora para falar sobre os livros. Primeiramente sobre o Mitos, lançado em 1996, que retrata a colonização do sudoeste do Paraná nas décadas de 50, 60 e 70. E foi criado, inclusive, uma cidade fictícia, né? A Pedrolândia. Explica um pouquinho dessa história. Eu não tinha muita noção. Podia ter feito já, colocado Verê de uma vez, né? Que a Pedrolândia é um nome fictício para Verê, né? Seria de Pedro, que o Pedro José da Silva, que foi o grande mártir da Revolta de 57, que era do Verê, né? Mas a história é verdadeira, né? Quer dizer, personagem fictício, né? Mas baseado no que aconteceu mesmo naquele tempo, né? E foi o tempo do milagre brasileiro, né? Que os grandes diziam que o Brasil ia se tornar uma potência em pouco tempo, né? E a pionada daqui dizia que não ia ter mais puta pobre, essas coisas todas. Já tinha na época isso. Não, naquele tempo era o Brasil. Veio a mecanização agrícola, né, que transformou bastante, né? Começou a tirar a gente do meio rural, levar para a cidade. E começou-se a produzir mais riquezas naquele tempo, né? Então mudou bastante. Foi um tempo realmente marcante. As pessoas até não acreditavam muito, mas realmente aconteceu. E aí a vida continua, como é a vida naquele tempo. Tinha o caboclo velho que persistia nos costumes dele, né? Mesmo o agricultor tradicional tinha suas resistências, né? Mas a tecnologia ia tomando conta e foi o início, né? Por isso, mitos, né? Que até o título que me veio à cabeça é Assim Nascem os Mitos. Daí um dia em São Paulo, participando de um congresso, daí uma professora falando para ela o livro que estava escrevendo, ela disse, mas por que assim nascem os mitos? Por que não põe só mitos? Eu disse, eu acho que é mesmo. Daí ficou Mitos. E o Quatro Gerações, que é o livro que foi lançado em 2017, né, que é também um romance, né, só que já no sudoeste do Paraná de 1925 até o ano 2000. Era para ter sido o Mitos 2, e aí foi mudado o nome do livro, como é que foi? O pessoal dizia, escrevam Mitos 2, né? Mas depois eu pus os Quatro Gerações porque o Tony, ele nasce em 1900 e morre no ano 2000, e ele teve filhos em 1920, nos anos 20, anos 50, anos 70, né? Então, realmente era a convivência de 4 gerações. E nesse aí também, personagens fictícios, mas possível de ter acontecido, né? E mostra a nossa realidade. O nosso povo que veio do Rio Grande, parte passou pela Guerra do Contestado, depois começou com Clevelândia, o primeiro município, e depois Pato Branco, e depois Francisco Beltrão, Marrecas, Francisco Beltrão. Então mostra um pouco da nossa história aqui, né? Como é que foi o início. Conta então um pouco da história da placa Mitos 2, que você foi buscar. Placa de carro Mitos 2. Teve isso? Conseguiu isso? Eu vi em Santa Catarina que ela tinha MIT. Daí eu pensei, se eu encontrar o carro MIT 0511, 05, né? 05? 0511. 0511, daí dá Mitos 2, né? E aí, um Toninho aqui na época da Podium Batistella, da né? Podium, ele disse, localizei um cara, eu temia que fosse um caminhão, né? Eu pensei, uma limusine? Como é que é comprar um carro desse? E daí ele disse, localizei o teu carro. Eu disse, mesmo? Lá em Porto União. E é um Fiesta 2011. Olha aí só. Aí ele me deu o contato e o tudo? contato. Era um vereador lá, né? Era um vereador de lá. E daí ele me disse, não, tudo bem, mas eu não estou vendendo o carro. Mas não deu 6 meses, ele me ligou. E disse, eu estou vendendo. Fui lá e deu certo. É o carro que eu tenho até hoje. Tem até hoje, cara. Tá aí encostado. Aí, e não vai vender nunca esse carro. Pois às vezes quando que vem tem que trocar de placa, eu não gostaria, né? Mas a placa vai ficar guardada. Se for necessário trocar, a placa... E se fosse uma carreta Mitos 2, ia fazer o quê? Aí não tinha jeito. Tirar uma foto da placa e pronto.
Só foto. Tá certo. Então teve a questão esses 2 livros, né, o Mitos e também o 4 Gerações. Também teve as peças teatrais, O Último Dia de Marrecas, que ele já falou, e também a peça teatral da Revolta dos Poceiros, que foi encenada pela Ciatespes e teve mais de 30 mil pessoas em Francisco Beltrão e vários municípios do Sudoeste que acompanharam também, né, essa peça teatral, né, que foi algo... Marco, foi em 2007, né? Foi 2007, na comemoração dos 50 anos. Dos 50 anos da Revolta, né? Quando chega outubro, mais ou menos, volta o assunto da Revolta, né? Sim. Aí depois dá uma esfriada também. Para esse ano também nós temos aí matérias inéditas aí. Mulher dizendo que o pai não concordava com o casamento porque ele era brasileiro, ele era de família italiana, tinha esse preconceito muito forte. Brasileiro porque a pessoa era morena. Também. Descendente de português, Sim. Misturado com índio, mas quer dizer, é brasileiro, como todos nós somos brasileiros, E mas aí naquele tempo o italiano era e o pai conseguiu impedir? Não conseguiu. Que é o amor, né? Ela casou. Hoje ela é viúva, mas ela viveu, teve os filhos dela, tudo bem. Legal. E aí teve em 2002, então, numa parceria com o Flávio Pedron, jornalista, o livro Legislativo Beltronense, 50 anos de história. Também outro livro que foi lançado agora em 2018, o livro dos 50 anos da ANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. E em 2022, o livro dos 60 anos da CEFB, Associação Empresarial de Francisco Beltrão. Qual que é o próximo projeto de livro? Ou tá de férias? Um agora que eu tenho para imprimir agora é da nossos filhos, nossa vida. Coisas que eu anotei. Sabe que essa aí você tem que pedir autorização para os filhos, né? Tem algumas histórias ali que eu acho que não podem ser reveladas. Mas um dia... Eles vão querer só o lucro do livro. Mas um dia fica para alguém. Por exemplo, a história do homem melancioso, eu acho que eu não vou permitir que você revele. Então veja, Ademir, daí a irmã dizendo pro Adolfo: eu te gosto mais do que tudo, e ele também te gosto mais que essa casa, e daí eu te gosto mais que um prédio, tudo coisa assim, né? E daí eu te gosto, até que ela falou, eu te gosto mais que uma estrela. E ele disse, mãe, mas a estrela é pequenininha. Então, coisas assim que a gente foi anotando, né, dos filhos, né? E é bom recordar isso aí. Ficou E a história do melancioso? Essa até eu não lembro exatamente os detalhes, você lembra melhor que eu, né? Mas tá anotado. Essa aí eu li nos diários, né? Aí depois, porque aí eu comi um monte. Eu acho que a idade do Marlon, acho uns 4 anos, não sei, 3 anos. Aí eu comia melancia assim, mas comia, acho que eu gostava de comer já naquela época. Nunca foi problema, a falta de apetite. Aí disse que eu sou um homem melancioso. Meu Deus. Tá anotado lá. Sim. As crianças sempre têm umas piadinhas diferentes, né? E se a gente não anotar, depois esquece. Esquece mesmo. Parabéns. Que nem o Marlon agora, esses dias, dá um beijo na avó. Não, hoje eu tô tímido. Larápio, né? Já se esquivando já. Tá certo, então são histórias que ficam aí. Muito obrigado pela tua presença aqui, né? Você que para mim é uma referência, não só para mim, né? Para muitos que já trabalharam contigo no Jornal de Beltrão, enfim, todos que estão na comunicação, uma referência, é um ídolo para mim. Muitos seguiram os passos, né? Exatamente. Se espelhando no ídolo. Eterno professor, então fiquei muito feliz de ter gravado esse podcast, pai e filho aí, uma oportunidade aí única, né? Então agradeço mesmo por ter vindo e vamos fazer mais bate-papo ainda, porque tem muito conteúdo para a gente extrair de você ainda. Obrigado, Ademir e Adolfo. Eu só queria dizer para os jovens, crianças que estão descobrindo a vida, né? E eu vejo que às vezes a gente se sente assim meio só, né? Tem muita história também ilusória no mundo, né? Parece que tudo é fácil, que não sei o quê, que você é atrasado, que os outros são mais espertos. E não é bem assim. Acredite no que vocês têm para fazer. Uma coisa que me marcou muito, eu vim no encontro de jovens aqui em Beltrão, em 1974, promovido pela Igreja Católica. E uma coisa que me marcou, porque a gente
adolescente, jovem, fica naquela, puxa, eu me sinto velho, eu me sinto meio sozinho. E eles mandaram para mim, seja você. Eu pensei, pô, mas quem sou eu, né? Então, acho que é isso, cada um ser o que é. E se tiver uma tendência para alguma coisa, capriche naquilo. Nós não conseguimos abraçar tudo, né? As oportunidades da vida não são muito grandes, né? Mas elas aparecem, cada um tem que abraçar a sua, desde jovem. E no meu caso, a anotação, né? Cada um tem a sua tendência de fazer isso, fazer aquilo, capriche e acredite em você. Eu acho que é isso que nos faz bem para a vida. Depois vem as encomendas aí, que se a gente, no meu caso, fiz livros aí porque eu estava preparado para escrever. Então, as pessoas dizem, faça sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que a vida é assim, né? A gente tem que, desde jovem, acreditar, procurar se conhecer, saber qual é a minha tendência, o que eu vou ser na vida e se definir quanto antes e escolher o que faz e se dedicar àquilo. Aonde encontrar os livros do Ivo? Pois é, a gente tem feito umas cópias aí, não tem mais muito. Mostra eles aí, mostra nessa câmera aqui, ó. Isso. Aqui tem O Último Dia de Marrecas, tem o Teatro... Revolta dos Poceiros. Tem Mitos. Esse aqui também tá esgotado, né? E fazer uma nova edição. Fiz uma biografia da Dona Irma Simoneto de Ampere também. É a mãe do Ivan Simoneto, né? Isso, o Legislativo Beltronense, a CFB. Agora já são 70 anos de história. 4 gerações, o Sudoeste Político. Você tá fresquinho, saiu do forno. Anotei já algumas coisas aqui do meu caderno. Essa é a época dos 2.000 gols. Tem que atualizar, né? Já são 4.000 gols. E aqui da AMSOP, né? E eu gostaria de escrever um romance que eu tenho na cabeça sobre a revolta dos poceiros, romancear a história dos poceiros. É um sonho que eu tenho. Olha aí. Tá em tempo de realizar, então. Júlio e Júlia. Júlio e Júlia. Então tá certo. Tá autorizado a começar já a escrever. Já. Isso aí. Encontra um tempinho. Certo. Então tá certo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu, Demir. Valeu. Nossa, que legal que foi esse bate-papo com o Ivo e muita gente vai curtir também. Parabenizar, né, mais uma vez pela história dele na imprensa regional e dizer que é uma caminhada que poucos, né, chegam onde o senhor chegou, Ivo. Parabéns. E que bom que o senhor aceitou o convite e compartilhar essas histórias aí com muita gente aqui. Não chama ele de senhor que ele se ofende. Então você. E eu também não gosto dessa palavra senhor. Eu também não. Tá certo. Então, obrigado, Ademir, obrigado, Ivo. Ivo que foi, em 2006, recebeu o título de cidadão honorário do Paraná, uma proposição do deputado Luiz Fernandes Litro, na Assembleia Legislativa. E agora, 2023, uma proposição dos vereadores Ronaldo Bisotto e Jean Emiliano, com também o apoio do presidente da Câmara, Tupi Prolo, cidadão honorário de Francisco Beltrão. Agora uma homenagem da Câmara de Vereadores dessa gestão. Tá certo? Então, obrigado a você que nos acompanhou em mais um Histórias Podcast e aguardamos você no próximo episódio. Até mais!